Mesmo assentados, mas com o coração reverente. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Ok, espera. Antes de começarmos a ler, olhe para o lado, veja se tem alguém sem a Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia impressa, acesse o seu celular. Bom, vamos ler. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais, e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Também louvavam a Deus e contavam com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido e amado, pedimos que a Tua palavra, Deus, ela encontre guarida em nossos corações nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque antes de trazer esta mensagem, eu pude ser confrontado com ela, Senhor, e pensar a respeito da minha vida, do meu comportamento, das minhas falas e das minhas ações. Por isso, Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de cada um de nós aqui nesta manhã, e que possamos sair daqui, Senhor, confrontados pela Tua palavra e constrangidos pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém. Essa mensagem que vou compartilhar com os irmãos é uma mensagem extraída de um livro, A Igreja, a Espiritualidade e o Evangelho, e que me fugiu agora o autor. Eu estava com o nome dele aqui na cabeça, mas até o final da mensagem eu vou me lembrar, tenho certeza disso. Um pastor muito conhecido em nosso meio. E talvez você se lembre de algumas dessas falas, porque eu já preguei essa mensagem aqui na igreja. Mas, vivendo o tempo em que nós estamos vivendo e dentro da temática daquilo que estamos trabalhando, eu passei a semana buscando um outro assunto e uma outra mensagem para trazer para os irmãos, mas me senti muito incomodado em compartilhar esta mensagem. E como disse aqui na minha oração, eu novamente fui muito confrontado. E quando você experimenta algo assim, você experimenta também aquilo que a palavra de Deus diz que ela se renova. Quando você lê um texto, você é confrontado, às vezes de várias formas, lendo o mesmo texto. E nessa ideia do juntos somos mais fortes, porque somos todos um, eu pedi direcionamento a Deus daquilo que iria compartilhar nesta manhã e me senti muito tranquilo
no que diz respeito a trazer a mensagem e muito incomodado comigo mesmo por ter sido tão confrontado com ela, e por isso quero compartilhar com a igreja nesta manhã. Uma das grandes dificuldades de nossas igrejas nos dias atuais é a falta de amizades sinceras, é a falta de amor verdadeiro, de relacionamentos profundos. Às vezes nós podemos ter uma boa estrutura eclesiástica, nós podemos ter uma boa doutrina, ter uma boa música, ter bons músicos, cantarmos muito bem, sermos conhecidos no meio batista como uma igreja que canta, e glória a Deus por isso, e não há nenhum mal nisso, muito pelo contrário. Sermos conhecidos como uma igreja que evangeliza, sermos conhecidos como uma igreja que se alegra quando estamos no templo juntos, que contribui com os seus dízimos, uma igreja que atinge 100% dos seus dízimos, uma igreja que promove encontros de jovens, encontros de casais, que promove congressos de criança, congressos de adolescentes. Mas nada disso, queridos, substitui a necessidade de sermos aceitos. Nada disso substitui a necessidade do ser humano de se sentir amado, de se sentir acolhido, reconhecido e valorizado. Por um tempo, esses programas, eles podem até preencher esse vazio dentro de nós. A música, ela pode criar um clima saudável, pode nos levar até uma meditação fora do normal, dentro do culto, a uma reflexão. O trabalho e a participação nos programas, eles nos dão a sensação de que é isso que nós precisamos. Às vezes, estar muito envolvido em um determinado ministério, ou na igreja, né, no Ministério de Ação Social, no Ministério Déboras, ou no Ministério dos Tios, isso às vezes nos dá aquela sensação de estarmos completos, mas não é bem assim. Porque em pouco tempo, quando só essas coisas, e eu digo só essas coisas, preenchem esse vazio dentro de nós, logo nós nos sentiremos frustrados com a sua superficialidade afetiva, muitas vezes com a hipocrisia que nos cercam e a ausência de amizades sinceras e profundas dentro do corpo de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos transportados das trevas para um reino de amor. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,13. Quando nós nos convertemos, nós passamos do nosso eu solitário para um nós comunitário. E a partir daí, nós somos chamados de família de Deus. A partir daí, nós somos chamados de corpo de Cristo. A partir daí, nós somos chamados de membros uns dos outros, de um só rebanho. E a partir daí, também, nós somos chamados de igreja. Só quando estamos em Cristo Jesus, podemos olhar um para os outros e percebermos que estamos envolvidos em tudo isso, em um só rebanho, em sermos membros, em sermos corpo de Cristo, em sermos igreja. E é justamente na igreja onde acontece essa transformação. É justamente na igreja onde a família se reúne, onde o corpo se vê mais perto. É na igreja onde o rebanho se alimenta. Mas para muitos isso não tem sido assim. Para muitos tem sido o contrário. Para muitos a igreja tem sido um lugar de desilusão, de frustração, de solidão, um lugar de mágoas,
ressentimentos e também de traições. E aí você pergunta, mas na igreja, não, logo na igreja, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é composta de pessoas, a igreja é composta de gente, e onde tem gente, tem tudo isso. Onde tem pessoas, sempre haverá problemas. Mas como igreja, o que nós não podemos é nos calar, nos fechar e aceitar. Nós precisamos lutar contra isso. E a começar, sabe aonde? Dentro de cada um de nós. E através de cada um de nós. Mas eu sei também que existem muitas pessoas que se sentem amadas, acolhidas em suas comunidades. É uma pena que isso não é uma regra geral. Porque mesmo aquelas pessoas que se sentem bem, elas acabam experimentando a desilusão. Elas acabam experimentando muitas vezes a frustração, mas também experimentam a comunhão, experimentam a amizade e experimentam o amor. Pois quando verdadeiramente nós somos transformados por Jesus, e aqui eu estou dizendo verdadeiramente transformados, convertidos e não convencidos. Não convencidos pelo Evangelho, mas transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós entendemos qual o propósito pelo qual nós fomos chamados, que é para a glorificação de Cristo em nós e através de nós, mas que também é para o amor mútuo, o amor um para com o outro, em amar a Deus e amar o nosso próximo. Servir a Deus, mas também servir aos irmãos. E não existe aquela coisa de dizer, e já disse isso aqui em outro momento, existem pessoas na igreja que dizem o seguinte, eu vou ajudar a irmã Lene Clé no congresso infantil porque é para Deus. Eu vou ajudar o pastor Zica no congresso de jovens e adolescentes com a liderança dos adolescentes e dos jovens porque é para Deus. Eu vou ajudar a igreja nesse propósito e nesse projeto porque é para Deus. Porque por mim mesmo eu não iria. Por mim mesmo eu não faria. Por mim mesmo eu não estenderia a mão. Eu me lembro que em um desses congressos, estávamos já às 10 horas da noite, terminando de fazer a parte de produção do congresso, de ornamentação, e um dos jovens, já maduro, um cara de mais de 30 anos de idade, virou para mim, depois de uma discussão com uma pessoa lá, e disse assim, pastor, eu estou indo embora. Eu falei, rapaz, não vai, nós conversamos ali, e ele falou, tá bom, eu vou ficar porque é para Deus. Eu disse para ele, querido, vai embora. Ele, mas como assim, pastor? Eu disse a ele, se você não pode ficar aqui por Deus e pelo seu irmão, então é melhor realmente que você vá embora. Porque esse amor não pode ser um amor só na vertical. Ele precisa ser um amor também na horizontal. Esse serviço a Deus não pode ser um serviço só para Deus, mas é um serviço de Deus em mim, para o meu irmão, para alcançar o outro, para alcançar o próximo. Então, partindo dessa transformação, não temos como não atrelar comunhão à espiritualidade. Não temos como dizer que sou espiritual só no meu relacionamento com Deus e não consigo ser espiritual no meu relacionamento com o meu irmão. E essa igreja que se inicia lá em Atos, ela nos traz grandes ensinamentos. Primeiro deles, eles perseveram na doutrina dos apóstolos. E aqui perseverar quer dizer continuar de alguma forma ou de alguma maneira.
Eles acreditavam de tal modo naquilo que era pregado, naquilo que era ensinado, que eles não só perseveravam, mas eles levavam ao outro. A segunda coisa é que eles estavam unidos na comunhão. O texto diz que não só na igreja, não só no templo, mas nas casas. Eles estavam presentes nas casas uns dos outros. Um outro fator era o partir do pão. Esse partir do pão, ele significa justamente essa comunhão. Porque quando você convidava alguém naquela época, ou alguém ia à sua casa, era porque essa pessoa tinha muita comunhão com você. Ou ele era um parente muito próximo, ou era alguém muito perto de você, mesmo que não tivesse um laço familiar. Essa comunhão é aquela mesma comunhão que está lá em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, então eu vou entrar e vou ceiar com você, vou comer com você e você vai comer comigo. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte: olha, eu vou ter comunhão com você, eu vou sentar à porta da sua casa, eu vou tomar café, vou partir um pão de sal, botar banana frita e ainda tomar o seu café todo. Eu fiz isso ontem na casa de uma pessoa e acabei com a banana frita dela. Quando ela puxou, falou: cadê a banana frita que estava aqui? Eu falei: eu comi tudo. Porque a gente tem comunhão. Quando a gente tem comunhão, a gente faz a oração do Pai Nosso com o outro. Pai Nosso. Ela não é da seguinte forma: meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, perdoa o meu pecado, o meu pão de cada dia me dê hoje, perdoa as minhas ofensas. Não é assim. Está dizendo que o Pai é nosso, que o pão é nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquele que entende que relacionamento está atrelado também à espiritualidade, ele vai fazer essa leitura. Um outro ensinamento que essa igreja primitiva nos traz é que eles eram uma igreja que orava, era uma igreja que ela se mostrava para Deus, dizia quem ela era uma igreja que se relacionava entre eles, mas que também tinha uma relação com Deus, que tinha uma relação com Deus, mas que também tinha uma relação com o outro, com os outros. Há estudiosos que dizem que eles venderam tudo o que tinha e foram repartindo com o outro, e essa coisa de suprir a necessidade do outro era porque na cabeça deles Jesus iria voltar logo. E sabe o que eu penso? Por que isso não perdurou até hoje? Porque talvez seríamos mais solícitos, talvez amaríamos mais, talvez oraríamos mais uns pelos outros, talvez serviríamos mais uns aos outros. Lucas vai nos mostrar no versículo 44, que essa igreja, eles criam no Senhor, eles estavam unidos e eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Eu quero destacar aqui a palavra união, e eu não consigo falar sobre união sem pensar na analogia
que Paulo faz com o corpo humano e a igreja de Cristo. Primeiro, porque no corpo nós temos os pés e as pernas que nos levam em todas as direções que nós queremos ir. Eles trabalham juntos para nos levar aqui e acolá. Braços e mãos que são usados para a defesa do corpo e não para o seu próprio mal. Cabeça que com os ouvidos e olhos buscam a edificação mútua. E nesse corpo tem a boca, que é uma ferramenta, que tem uma ferramenta chamada língua, que pode ser usada para abençoar ou para amaldiçoar. Tiago 3, 8 e 10 diz assim: mas nenhum homem pode dominar a língua, é um mal que não pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E ele diz: meus irmãos, não convém que seja assim. O que deve sair das nossas bocas são palavras que edifiquem, palavras que construam, palavras temperadas com sal. Nós não fomos chamados para sermos mundo do mundo, mas nós somos chamados para sermos luz do mundo. Nós não fomos chamados para sermos treva das trevas, mas nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. Para sermos um referencial de amor, de acolhimento para as pessoas. Queridos, eu desconheço uma igreja que terminou, que se dividiu, porque veio alguém lá de fora, porque alguém lá fora decidiu que aquela igreja deveria rachar. Eu desconheço alguém lá de fora que veio, olhou para um grupo tal, dentro de determinada igreja, e diz: olha, vocês são bonitinhos, vocês são lindos, vocês cantam bem, olha, vocês são da turma que sabe administrar legal, então eu queria convidar vocês para determinado espaço, ou para um outro lugar. Eu desconheço, mas eu conheço várias igrejas que se destruíram de dentro para fora, que se racharam de dentro para fora, por causa dos seus achismos, egoísmos, porque não conseguiam olhar para o outro, para a necessidade do outro, porque ou a coisa caminhava como elas achavam que deveria ser, ou então não deveria. Na minha adolescência, houve um racha lá na igreja, e uma irmã saiu e se denominou pastora e montou uma igreja na cidade e levou todos os adolescentes e jovens naquela época. Sabe por quê? Porque ela tinha 3 filhos, um jovem e 2 adolescentes que eram monstros no louvor e que tinham uma influência muito grande. E eu me lembro que numa terça-feira, dia de culto de adolescentes, eu estava lá preparando o culto e fui para a galeria, e de lá de cima eu estava olhando embaixo a plataforma, e eu triste, e José, um nome fictício, que é o filho dessa pessoa, ele chegou lá na igreja, e ele foi pegar o violão dele, que tinha deixado lá, e ele virou para mim e disse assim: Zica, rapaz, vamos com a gente. Eu era um adolescente na época. Vamos com a gente, você é um cara que consegue envolver as pessoas e tal, você tem características assim, olha, aqui você não vai crescer, mas lá você vai ter espaço. Lá nós vamos lhe dar oportunidade, você vai ficar com uma classe de juniores lá. Eu disse para ele assim: José, deixa eu te falar uma coisa. Estávamos lá em cima na galeria. Nessa época, queridos, nós jovens e adolescentes não podíamos tocar bateria, não podíamos tocar guitarra e não podíamos bater palmas. Era violão, tá bom para vocês? Glória a Deus pela nossa igreja. Era o violão e as vozes. E cansei de estarmos lá no templo, e assim, no culto de jovens no sábado, ousadamente puxar umas palmas, e alguém vir pelo corredor central, sem pedir licença, pegar o microfone e dizer assim: jovens, vocês não precisam bater palmas.
quão duro era o sistema. Mas existia um propósito, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por aquele tempo. E quando estávamos lá em cima na galeria, olhando para a plataforma, eu disse a ele assim: José, eu tenho um sonho. Eu sonho que um dia a gente vai poder botar uma guitarra ali, a gente vai ter uma bateria tocando ali, a gente vai ter violão, vai ter percussão, vai ter um carro. Aí quer demais, né? Mas no culto de jovem, de adolescente. E aí, ele saiu. Queridos, 8 anos depois, eu começava a liderar os adolescentes da igreja. E nós estávamos com uma bateria, com uma guitarra, e não foi nada empurrado. Foi debaixo de oração. Eu disse a ele: eu vou orar para que isso aconteça um dia. Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Está insatisfeito com alguma coisa? Ore, o dono da igreja é Deus. Se tiver que mudar alguma coisa, quem vai mudar é Deus. Se tiver que botar a mão, quem vai botar é Deus. Se tiver que agir, quem vai agir é Deus. Ele é o Senhor da igreja. Mas nós precisamos ser instrumentos dEle, para que isso aconteça na igreja. Quem Ele vai usar sou eu, é você, para que essa mudança e essa transformação aconteça. Então, quer saber de uma coisa? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, juntos, porque juntos somos mais fortes, quando entendermos que somos todos um, Outras características que me chamaram a atenção nessa igreja, no versículo 45 diz que eles repartiam tudo que tinham, ou seja, eles se preocupavam com uma necessidade um do outro. Eles não olhavam, e aí usando as palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2, eles não olhavam, Mari, propriamente para o que é seu, mas também para o que é do outro. Aquilo que é do outro, de como ajudar o outro, de como alcançar o outro, levar o pão na casa do outro, dar a carona para o outro, abençoar o outro de alguma forma. Sabe, eles buscavam essa comunhão e essa ajuda mútua. O versículo 46 diz que essa comunhão não era só no templo, era fora do templo também. Um grupo no final de tarde com um violão dizendo para uma irmã que a ama, que ela é importante para essa igreja. Isso precisa se multiplicar também nessas ações, mas em muitas outras que podemos fazer. Em visitas não só nos momentos de doença, em visitas não só nos momentos de necessidade financeira, mas em visitas cordiais. Quantas pessoas estão na igreja, queridos, passando por problema financeiro, por uma necessidade, que talvez não tenham o que comer em casa e por vergonha, não tem coragem de falar ao outro, não tem coragem de chegar para um irmão, até mesmo para os pastores e para os seus líderes, e dizerem porque não se sentem à vontade. Quantas pessoas estão assim, nessa situação? Mas nós estamos cantando que somos um corpo, que somos uma família, que somos um só rebanho, que somos igreja, que somos membros uns dos outros. Irmã Sorriso trabalhava na recepção rapaz, você chegava, uma recepção tão boa quanto essa que nós temos aqui. O nome dela era Irmã Maria, mas todos o conheciam por Irmã Sorriso, Beto, porque quando chegávamos, ela nos recebia com um sorriso e você podia ser membro. E se você saísse e voltasse, ela ia lhe receber com o mesmo sorriso, e aquilo era incrível. E um dia Davi, o vice-moderador da igreja, me chamou e disse: pastor, vamos lá na casa da Irmã Sorriso, porque a casa dela caiu, na chuva que teve essa semana. E quando nós chegamos lá na casa da Irmã Sorriso, queridos, o quintal, ele é mais alto do que o teto da casa, e nós subimos assim no quintal, a casa dela estava assim, ó. E eu falei: Davi, eu não sou pedreiro não, nem mestre de obra, nem engenheiro, mas trabalhei de ajudante de pedreiro com meu avô,
Eu entendo que essa casa aí a gente deve derrubar e levantar. Não, pastor, nós vamos botar umas vigas no meio e tal, e botar o telhado por cima. E assim foi feito. Eu estou contando de maneira muito rápida. E assim foi feito. Eu tinha feito uma viagem naquele final de semana, foi um grupo de jovens e adolescentes para lá ajudar, e pessoas adultas. E naquele domingo, toda essa turma foi liberada do culto para poder estar lá. E eles estavam lá ajudando e que estavam fazendo um culto também. E construíram, botaram as vigas. Isso terminaram num domingo à noite, foi sábado e domingo. Quando foi na segunda, eu recebo o telefonema: pastor, a casa da irmã Sorriso caiu. Porque não eram só vigas, precisavam derrubar as paredes e levantar as paredes. Eu falei: já sei o que eu vou fazer no culto do domingo seguinte. Chegamos no culto do domingo à noite, a igreja lotada. Chamei a irmã Sorriso no gabinete, falei: irmã Sorriso, eu quero pedir permissão para citar a irmã no culto, se a irmã me permitir. Pastor, será que eu não vou ficar com vergonha? Eu falei: irmã, a irmã está entre a sua família. Nós não pregamos que somos família, irmã, a irmã está entre a sua família. Ela disse: está bom, pastor. E quando me foi passada a palavra, depois do louvor, eu subi e eu disse: irmãos, contei tudo isso que eu contei. Disse assim: hoje nós vamos construir a casa da irmã Sorriso até o final do culto. E enquanto nós não construirmos, eu não vou começar a pregar. E a igreja deve ter ficado 1 minuto e meio em silêncio, e ninguém falou nada. Se, irmãos, ninguém vai fazer uma doação, eu começo doando 10 sacos de cimento para a construção da casa da irmã Sorriso. E esperei mais 1 minuto. Quando eu vi que ninguém ia falar nada, eu disse: vamos ficar de pé, nós vamos orar e vamos encerrar o culto desta noite. Aí uns olharam assim: vai encerrar assim a mensagem, pastor? Aí um lá de trás disse: pastor, eu dou todo o telhado. Aí o outro foi levantando, nisso eu já fui descendo, né? E por último veio os irmãos que têm uma construtora lá e disse assim: pastor, fique em paz, a construtora vai construir toda a casa da irmã Sorriso e vai levantar. Queridos, eu já estava chorando que nem um menino, né? E voltei e falei: irmãos, eu queria dizer que agora à noite a gente podia dizer assim: vamos ficar em pé e vamos encerrar, mas eu vou pregar. E naquela noite eu preguei, queridos. Mas a igreja já tinha levado a mensagem naquela noite. União, olhar para o que é do outro. É isso que Paulo nos convida. E sabe qual é o maior exemplo que ele usa lá em Filipenses capítulo 2? Jesus. Ele disse: ele era Deus, mas não tomou isso para si, não viu isso como uma vantagem, para tirar vantagem dos outros. Ele se colocou em forma de servo e humilhou-se até a morte de cruz. Que tenhamos esse mesmo sentimento, sabe, dentro dos nossos corações. Essa igreja, ela alcançava favor do povo para o louvor da glória de Deus. Como resultado disso, aquela igreja, ela se estendia, e a palavra diz que eram acrescentados aqueles que iam sendo salvos, pelo exemplo. Pelo exemplo. E exemplo arrasta. Palavras convencem, mas exemplo arrasta as pessoas. Que possamos ser uma igreja, queridos, que dê exemplo. Que possamos ser uma igreja que dê as mãos e que juntos possamos caminhar. A igreja espiritualmente saudável, ela imita o seu mestre. Jesus, ele não só se aproximava das pessoas, mas Jesus, ele tocava nas pessoas. Quando Jesus fala a parábola do bom samaritano, queridos, há uma imensidão de lições ali, e entre elas é o seguinte: o pão não é meu, o pão é nosso. O que é meu é seu, o que é seu agora também é meu. Eu não devo só olhar, mas eu devo tocar, dar a mão, puxar se necessário e trazer para caminhar junto comigo.
Mas às vezes estamos orando, meu Pai, meu pão, meus pecados. Precisamos mudar isso. Possamos olhar para o outro com compaixão. Compaixão é você sentir a dor do outro. E há alguém que disse, sentir a dor do outro de tal modo que você deseja estar no lugar dele. Compaixão, foi isso que Cristo teve por nós. Lá na cruz esteve em nosso lugar. Uma igreja espiritualmente saudável, ela se parece mais com Cristo. Em João capítulo 14, versículos 34 e 35, Jesus falou, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Igreja Batista Teosópolis, novo mandamento vos dou, que se amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também, Teosópolis, amem uns aos outros. E nisto, como igreja Teosópolis, todos vocês que são meus discípulos serão conhecidos se amardes uns aos outros. Jesus lança um desafio aos seus discípulos, dizendo que da mesma forma como Ele ama, nós também devemos amar. Esse amor é a maior evidência do cristianismo, porque amando como Ele ama, nós seremos reconhecidos como seus discípulos. Uma igreja espiritualmente saudável, queridos, ela luta contra suas próprias vontades e contra suas próprias soberbas, para se parecer mais com Jesus. E quem fala nesta manhã é alguém que foi confrontado por esta palavra, e que olhou para dentro de si e viu a necessidade de mudar tanta coisa, a necessidade de ser transformado em tantas áreas. Não é alguém perfeito. Que possamos olhar para o outro com a mesma compaixão que gostaríamos que o outro olhasse para nós. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia. Senhor, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados. Quero pedir perdão porque com a minha boca e com a minha língua eu já falei mal de alguém. Quero pedir perdão porque na minha caminhada eu já traí alguém. Quero pedir perdão porque dei aquele exemplo de ter ficado, permanecido e ver transformação, mas também já falei mal daquela igreja. Quero pedir perdão porque muitas vezes eu queria que as coisas fossem como eu achava, que o culto tivesse sido como eu gostaria, que a palavra tivesse sido uma palavra de massagem do meu ego. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas pessoas que durante a caminhada eu machuquei, magoei, feri.
Me perdoa, Senhor, por aqueles que eu tive a oportunidade de pedir perdão, mas por aqueles que no caminho eu não pedi. E me ajuda a ter coragem a pedir quando necessário for, a não ser um covarde. Me ajuda a ter coragem para que essas palavras nesta manhã não sejam palavras soltas ao vento aqui neste lugar, mas que a começar em mim. Me perdoa por aqueles que não gostam talvez de mim e nunca chegaram para mim e falaram porque eu não dou espaço para isso. Me perdoa se o meu jeito fere, machuca alguém, alguns dos meus irmãos, dos meus familiares. Me perdoa pelas maneiras ríspidas, grosseiras às vezes, que falei com a minha esposa e com meu filho. Me perdoa por tantas vezes ter gritado com a minha mãe, mentido para ela, desobedecido. Me perdoa porque eu não consigo sozinho, Senhor. Eu preciso do Senhor. Senhor, que nesta manhã Teu perdão seja derramado em nossos corações. E que o nosso perdão uns para com os outros possa ser deliberado, para que possamos orar, dizendo: perdoa-nos os nossos pecados, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Senhor, meu Deus, como eu penso nisso, perdoar o outro como o Senhor me perdoa. Mas também penso, se o Senhor me perdoasse como eu perdoo às vezes, com o coração cheio de mágoa, de rancor, querendo ferir, querendo machucar. Perdão, Senhor, porque talvez entre nós existem pessoas que não se falam, que não se comunicam, que não desejam a graça e a paz do Senhor uns para com os outros. Estão com o coração cheio de mágoa, de rancor e de ódio, a começar sempre em mim. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E que neste momento, se há alguém que está machucado, Senhor, com a igreja, se há alguém no corpo ferido, se há alguém que de alguma forma foi machucado pela igreja, perdoa-nos, Senhor, para que juntos possamos dar as mãos, para que juntos possamos caminhar, para que juntos possamos proclamar o Teu amor, para que através do Teu amor sejamos conhecidos como Teus discípulos, Senhor. Quebranta os nossos corações, as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.